dessa ansiedade voltada para o imediatismo. A criança e o adolescente hoje, ele quer tudo para ontem. E a rede social, que é o nosso grande pivô de muitas das ansiedades tratadas, tudo ali é muito rápido. E hoje, tanto a mente infantil quanto a mente do adolescente, ele quer realmente aquilo tudo muito rápido. Na minha prática, o que eu vejo muito é a banalização da ansiedade. Acontece muito, assim, quase todo dia. Adivinha a criança, os pais trazem a criança e aí conta que a criança tá assim, tá indo no banheiro toda hora, com os sintomas, né, sim, da ansiedade física, que tá agressiva, né, os emocionais e tal, conta como que a criança tá indo. E aí, no final, ela conta, faz aquele relato todo e no final ela fala assim, mas ela é igual a mim. Uhum. A criança ouve. Que a família fala, mas eu sou assim, ele é também. Mas eu não me cuidei. Vou cuidar do meu filho. Mas aí você vai cuidar do seu filho. E você não acha que você também precisa, mesmo que de forma tardia, buscar uma ajuda? Olá, meu nome é Ana Paula de Menezes, sou psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. Bem-vindo ao Florar Podcast. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade em crianças. E nós trouxemos hoje de novo a May para conversar com a gente. Ela já esteve aqui com a gente uma vez, né? E foi muito bom, foi muito maravilhoso. E hoje ela retorna para trazer mais, né, mais experiência, mais conteúdo, né, para a gente, porque ela é professora e ela tem muita experiência com criança, então ela vai conversar um pouquinho hoje de novo com a gente. May, fala um pouquinho da sua experiência, para quem não viu, né, o outro podcast com você, fala um pouquinho de você. Bom, primeiramente eu quero deixar aqui o meu agradecimento por mais uma vez poder participar desse podcast. Eu falo que a sua iniciativa desse trabalho está agregando muito a todos que podem se preencher de tanto conhecimento que você coloca dentro dessa proposta. E é com muita satisfação que eu aceitei esse convite novamente, porque é muito bom estar nessa troca de informação com você e poder compartilhar, né, fazer uma troca de informações, de conhecimento e também do nosso dia a dia, né? Para quem não me conhece e também para quem ainda não assistiu o nosso episódio, que a gente também já esteve ali junta falando sobre outros assuntos. Meu nome é May, eu sou neuropsicopedagoga, professora e eu também tenho essa visão e esse comprometimento de estar aí focado na saúde mental das crianças e dos adolescentes, podendo ajudar e transformar a vida de tantas famílias, aonde dentro desse aspecto, Ana, de saúde mental, a gente que está no consultório, está nessa linha de frente com as famílias, é muito importante a gente ter essa visão do que a saúde mental, do que a ansiedade e outros transtornos podem estar comprometendo o dia a dia, não só das famílias, mas também dessas crianças e desses adolescentes. E eu te agradeço mais uma vez e eu espero que vocês não deixem de assistir esse episódio, porque vocês vão ficar assim, ó, de muito conhecimento. É muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Então seja bem-vinda de novo ao podcast. E eu tô sempre aqui, o que você precisar, eu quero aflorar com você. Ai, vamos aflorar todos os dias. Isso aí. Então, May, conta pra gente, assim, como que é a sua experiência na escola, né, no seu dia a dia, na percepção das crianças com ansiedade. Olha, é curioso que a demanda que eu estou hoje é uma demanda bem múltipla, porque o que tem acontecido? Eu estou com uma demanda de consultório, né, dentro da proposta de crianças e adolescentes, e aí a gente percebe aquilo que até de forma demasiada tem sido, né, colocada por psicólogos, neuropsicólogos, nessa questão dessa ansiedade voltada para o imediatismo, né? A criança e o adolescente hoje, ele quer tudo para ontem, né? E a rede social, que é o nosso grande
pivô de muitas das ansiedades tratadas, o que acontece? Tudo ali é muito rápido. E hoje, tanto a mente infantil quanto a mente do adolescente, ele quer realmente aquilo tudo muito rápido. E aí, dentro dessa demanda que eu estou agregando hoje, eu estou trabalhando tanto com criança e adolescente, e eu também estou com uma proposta dentro da melhor idade. E aí eu vejo que a rede social, o celular, a busca por algo muito rápido está também dentro da mente, dentro da vida da melhor idade. E aí, fazendo assim essa busca dessas 3 demandas, criança, adolescente e melhor idade, o que eu percebo? A ansiedade, se não for tratada na primeira infância, como que isso chega lá na melhor idade, causando um transtorno ainda pior. Então, buscando desenvolver essa questão da ansiedade na primeira infância, muitas das coisas envolve a rede social, sim. Muitas das coisas a própria família contribui para alimentar essa ansiedade, porque é muito importante perceber a família conduzindo aquela ansiedade, porque a criança não sabe lidar com isso, né? Então acaba que quando ela passa por um momento de ansiedade, eu digo até, Ana, que não é nenhuma ansiedade que começa grande, não. Sabe aquela coisa de você, vamos fazer uma viagem e a criança vai no carro atrás e começa? Tá chegando? Falta muito? Tá chegando? Falta muito? A família acostumou a não passar por esse momento para trabalhar a ansiedade da criança num pequeno trajeto de viagem. Certa vez eu observei o seguinte, um pai dizendo sobre essa questão de uma viagem onde a criança, a palavra dele, até um pouco chula, perturbava a viagem toda, porque a criança não parava de perguntar se estava chegando. E aí, para ele os pais não serem tumultuados com esse tipo de pergunta, o que fizeram? Prepararam um tablet no banco de trás, de forma que a criança ficasse naquele tablet e parasse de perguntar. E aí eu propus para ele o seguinte: nesse pequeno, curto espaço de tempo que você está fazendo essa viagem, é um momento ideal para você trabalhar essa ansiedade no seu filho, porque ali você vai conseguir mostrar para ele que para sair de um ponto e chegar a outro ponto é muito importante que ele saiba esperar e que ele comece a observar o que tem no caminho. Então você pode até mesmo usar de brincadeiras lúdicas na viagem para que isso se torne um momento descontraído. E aí eu trago para você, até vou te dar aqui um ping-pong da pergunta, se lá nos seus atendimentos as famílias pontuam esse tipo de situação tão corriqueira. Porque não tem mais a espera de um supermercado, não tem mais a espera de uma viagem, a pessoa vai na Vitória, a criança já fica naquela afobação que está demorando muito para chegar. E aí quando a gente conecta isso com o aprendizado, que criança vai querer ter paciência de esperar o aprendizado acontecer? E aí vem o que a gente já visualiza muito, né? Se ela tem que ler uma frase, ela não consegue ler a frase inteira. Ela lê a primeira palavra e ela já quer saber o que está na última. E aí ela fala o quê? Não entendi. Lê novamente. Não entendi. Justamente por essa ansiedade dificultar essa estrutura, né? Da leitura, da conta, na matemática. Eu tenho um conhecimento dentro da área da sala de aula, aonde hoje você observa crianças fazendo conta de adição, aonde ela não consegue o resultado correto,
porque ela quer olhar o número e o resultado brilhar na mente. Antes a gente fazia a continha usando os palitinhos de picolé, depois usa o dedo. Hoje ela já quer olhar o número, mas eu não sei fazer. Calma, precisa fazer a sequência correta, calcular o número correto. Então, tudo isso tem impactado muito no aprendizado. Então, a gente precisa realmente discutir esse assunto, e eu retorno aqui à fala que esse canal de conhecimento que você implantou, e a gente tem aí a internet ao nosso favor, como que contribui para as famílias que às vezes não têm acesso a uma rede de apoio dentro assim da saúde, porque tem muitas famílias que não têm condições de ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento neuropsicopedagógico para os filhos. Como que pode se abastecer de conhecimento através de trabalhos como o seu? Assim, na minha prática, o que eu vejo muito é a banalização da ansiedade. Também. Então, acontece muito, assim, quase todo dia. De vir a criança, os pais trazem a criança, às vezes o pai e a mãe, às vezes só a mãe, mas eles trazem a criança e aí conta que a criança está assim, está indo no banheiro toda hora, com os sintomas, né, Sim. da ansiedade física, que está agressiva, né, os emocionais e tal, conta como que a criança tá indo. E aí, no final, ela conta, faz aquele relato todo, e no final ela fala assim, mas ela é igual a mim. A criança ouve, né? Então, assim, aí eu falo assim, mas aí você não se cuidou, né? Não tratou, e a criança você está trazendo para essa oportunidade de tratar, de lidar com a ansiedade. Porque, assim, a ansiedade, ela é uma coisa, assim, boa, no sentido, assim, vai fazer uma viagem, né? Até acontece até em adulto, né? A gente fica mais, assim, eufórico, mais agitado, né? Mais ansioso. Então, vai na viagem. Acabou a viagem, chegou e tal, já resolveu, ela baixa. Sim. O problema da ansiedade é quando ela desestrutura a vida, né? Então, no caso da criança, ela não consegue estudar, ela não consegue, né? Igual o exemplo que você deu da viagem, o tempo todo falando e tal. Então, assim, os pais, ao invés de acolher aquela criança, não, vai demorar sim um pouco, mas nós vamos chegar, vamos curtir, fazer o processo ficar Exatamente. bom. Eles fazem ficar pior. Porque você tá enchendo o saco, você não para de falar, eu já falei que vai chegar, para de perguntar. Ou então tem sempre um que fala pro outro, mas você não tá vendo que ele é igual a mim, fulaninho, né? Nosso filho é igual a mim. E aí às vezes tem mais de uma criança e fica tumultuado, né? E aí joga a internet e pronto, ficou em paz. Exato. Mas aí você não ensina nada à criança. Né? Exatamente. E outra coisa que eu vejo assim, é igual você falou, a ansiedade para viver o novo de maneira que aquela ansiedade seja uma ansiedade de expectativa da descoberta daquilo que eu ainda não conheço, né? Você vai viajar para um lugar novo, a gente adulta é assim, né? A gente quer saber como é que é o lugar, a gente vai procurar foto, a gente isso aqui, porque a gente quer desvendar aquele novo. Agora, aquela ansiedade, principalmente na primeira infância, onde ela já não consegue administrar muito bem os seus sentimentos. E aí vem o grande suporte da família, né? Na semana passada, inclusive, eu passei por uma situação com uma aluna onde ela estava com uma crise de ansiedade e ela usou o vômito para poder externar essa ansiedade. Então, assim, ela mal chegava na escola e ela já começava com essa ânsia de vômito. E ela chegou a ponto, assim, de ir mais de 4, 5 vezes ao banheiro. E aí eu cheguei para ela e perguntei o que estava acontecendo, se ela tinha comido alguma coisa, porque, né, de repente... Não sei, eu tô me sentindo mal.
No outro dia, a mesma cena se repetiu. E eu falei, alguma coisa tem. Vou ter que entrar em contato com a família para saber o que está acontecendo em casa, para entender o comportamento da criança. E aí a família disse que na semana seguinte seria o aniversário dela e eles tinham prometido uma festa temática de um personagem que era algo que ela gosta demais, é o foco dela, e que eles também tinham prometido levá-la a um parque onde teria uma estrutura dentro desse tema do foco dela. E aí ela estava transtornada para chegar aquele momento, né? E ela não estava sabendo lidar com essa espera. Então, assim, quando a gente percebe que a criança já tem essa certa propensão a desenvolver essa ansiedade, é melhor que a gente nem comente com tanta antecedência. Então, assim, pode-se planejar algo meio que abstrato e depois, quando for próximo daquele acontecimento, relatar. Porque aí o que aconteceu? Ela não rendeu em sala de aula, ela não rendeu no aprendizado. E aí, Ana, o que acontece? Ela comprometeu todo o aprendizado de uma turma por ela estar saindo muitas vezes. Os alunos começaram a ficar preocupados. Então, gerou uma situação já a nível assim, geral mesmo, né, dos alunos. E aí, quando o pai pontuou sobre isso, eu falei como é importante a família ter essa visão, principalmente hoje em dia, daquilo que ela pode ou não compartilhar com os filhos. Porque ela já tem um transtorno de ansiedade diagnosticado, então, quer dizer, isso aflorou ainda mais, né? E de certa forma, a maior prejudicada é a criança. Então, é muito importante a gente estar com esse direcionamento para poder ajustar essas demandas da criança, para não prejudicar de forma geral, porque isso acaba acarretando também um mal-estar dentro da família, para alinhar da melhor forma o trabalho dessa ansiedade. Que é como você falou, tem momentos que a ansiedade realmente ela é um transtorno e a pessoa precisa cuidar, e você falou muito bem, que a família fala, mas eu sou assim, ele é também, mas eu não me cuidei, vou cuidar do meu filho. Mas aí você vai cuidar do seu filho e você não acha que você também precisa, mesmo que de forma tardia, buscar uma ajuda para entender se a ansiedade do seu filho ela é algo que possa ser diagnosticado ou ela é só um reflexo da sua que não foi diagnosticada, né? Eu até peço que você complemente essa observação, que é a sua área, o seu conhecimento, porque às vezes a criança só é o espelho daquilo que o pai está refletindo, né? Essa semana também aconteceu também um fato assim de ansiedade. Trouxe a criança com 4 anos, a menina linda, e ela não consegue ir no banheiro, ela quer usar fralda. A mãe botou fralda nela, ela com 4 anos, por quê? Porque ela prefere fazer as necessidades dela na fralda, porque ela se sente mais segura. Então, e aí eu fui conversar com a mãe tem um relacionamento tóxico, vive dizendo que vai se separar, e aí já perguntou a criança com quem que ela vai ficar caso se separem. Eu falei com ela, como que essa criança não vai ter ansiedade, gente? Não tem como. Ela não sabe nem lidar com esse raciocínio. Não, ela não sabe. Eu falei, ela não tem noção do que você está perguntando a ela. Como que você quer que ela escolha com 4 anos com quem ela vai ficar? E é também dentro de uma situação que nem aconteceu, que eles não se separaram.
né? Então, é um relacionamento tóxico, né? Do pai com a mãe. A mãe tá toda desajustada e eu falei para ela, a sua filha, ela é um sintoma. Ela é um sintoma do que vocês estão vivendo. Ela tem um problema, mas quem está direcionando esse problema são vocês. Então, eu encaminhei ela para o psicólogo. Falei assim, você procura um psicólogo, eu vou trabalhar a sua filha, né? Mas eu não consigo trabalhar ela se você não procurar um psicólogo. Não precisa ser comigo, pode ser com outro. Eu falei com ela, mas é importante que você faça, porque você precisa entender por que você aceita viver num relacionamento tóxico. Por que você acha isso normal? Né? E ela também, a mãe tá toda fora do lugar, toda ansiosa também. Então, assim, e aí ela também falou assim, mas ela é igual a mim, e eu não precisei tratar, meus pais, aí começou a contar um monte de coisa. Eu falei assim, pois é, mas a sua filha, né, de novo, né, tá tendo oportunidade, e você também. E você vê como que é a fala dela, né? Eu também era assim, eu não precisei tratar. O erro está exatamente aí. Por ela não ter tratado, ela se submete a um relacionamento tóxico. Para um pouquinho, tem um papel aqui. Caiu da onde esse negócio? Não sei, agora que eu não tava... Não. Então... Você tá falando mesmo? Que a menina não... Aí você percebe o seguinte, que se ela tivesse se tratado, ela não estaria sujeita a um relacionamento tóxico. Não, ela não ia aceitar. Ela não ia aceitar. Por quê? Porque tem a questão do autoconhecimento. Exatamente. Né? Então, uma criança, ela vai fazer psicoterapia, a gente usa muito a ludoterapia, né? Que é a terapia com brincadeiras e tal. Mas assim, ela vai aprendendo a lidar com aquilo ali, dentro da situação dela, da idade dela, da fase dela, né? E aí a gente vai, né? Conforme vai crescendo, né? Vai mudando. E a mãe, depois de adulta, ela poderia ter feito. Então, se ela tivesse um autoconhecimento, a mãe, sim, ela não aceitaria esse relacionamento tóxico e a menina não estaria tão desajustada. E outra coisa, olha que perigo essa mãe está delegando uma situação tão séria para uma criança de 4 anos que não sabe sequer escolher a própria roupa para vestir, né? Porque essa idade, a gente vai delegar algumas coisas dentro da faixa etária, mas roupa, por exemplo, nós escolhemos e colocamos para a criança vestir. O máximo que a gente faz é escolher 2 peças, apresentar e dizer qual das 2 você prefere. Agora, não dá a sugestão de forma ampliada. Vai no seu armário e escolhe uma roupa para você colocar. Porque ela vai ter 1000 opções, aonde ela não vai conseguir estruturar uma escolha só. E isso vale para qualquer outra situação, né? Tanto que na educação infantil você percebe que quando as crianças estão na sua salinha, elas têm a sua própria cadeirinha que é direcionada pela professora, né? O que acontece na faculdade? Onde a gente já tem um conhecimento de escolha. Você chega na sua sala de aula, você escolhe onde você vai sentar. Você sai da sala sem permissão. Você pode ou não ir à faculdade, tá tudo bem, no sentido, né, de punição, assim. Na educação infantil e nos anos iniciais, precisa do professor estar dando esse direcionamento, junto com a família, lógico, mas estou dizendo dentro da minha área, né? Justamente porque a criança ainda está em formação de escolha. Ela ainda não sabe o que é realmente algo que ela pode ou não escolher. E aí você direcionar... E é engraçado que às vezes a família compartilha com crianças um tipo de situação dessa e fala assim... Não, mas eu gosto de falar sobre isso porque eu não quero ter segredo com meus filhos. E eu quero que eles participem de tudo que acontece dentro da minha casa. Uma coisa é você compartilhar coisas do dia a dia, né? Do nosso cotidiano mesmo. Agora, outra coisa são situações assim, sérias, né? De uma relevância que só pertence ao casal decidir, depois o casal conversar com a criança e assim mesmo conversar de uma maneira muito delicada,
até de uma maneira lúdica, né? O papai e a mamãe vão morar em casas separadas, mas vai continuar sendo pai, continuar sendo mãe, papai vai te ver. Porque a criança não entende essa ruptura. A impressão que dá é o abandono. Ela não tem nem estrutura psíquica para isso, né? Para nada. Não tem como. Olha, eu atendi uma família que a reclamação da mãe era que a criança estava agressiva e com um palavreado muito agressivo com os colegas de escola e tudo. E aí eu fui à escola, visitar a escola disse que realmente estava acontecendo aquilo, mas que dentro do grupinho de amizades, quem tinha esse comportamento era essa criança, os outros coagidos por ela. E aí eu fui perguntar como é que era o dia a dia da família, né? Se havia rotina, aquelas coisas que a gente faz o questionamento. Os pais eram agressivos uns com os outros, né? O pai e a mãe. Uma agressividade verbal muito grande e a criança presenciando aquela atitude ali. O pai ser violento com a mãe ser agressiva com o pai. E eles diziam que era um jeito de brincadeira. É brincadeira, né? Você chegar e dar um tapa, e aí? E a criança foi filtrando aquelas atitudes. E o que aconteceu? Aquilo que ela aprendeu em casa, achando que era uma maneira de se comunicar, ela levou para dentro da sala de aula. Então aquele comportamento dela era o reflexo do que ela via em casa como sendo comunicação. Então é necessário ter realmente esse cuidado, trazendo aqui para a nossa proposta, né, da ansiedade, quem são os adultos que convivem com essa criança, com esse adolescente. Porque o próprio adolescente, ele já é ansioso por si só, já faz parte, né, daquela idade, por tantas mudanças, né, fisiológicas e tudo, ele ter esse comprometimento de ser ansioso por aquilo que vai vir, aquilo que ele deixou. É engraçado, Ana, que eu participei de uma reunião, acho que umas 3 semanas mais ou menos, e a mãe me pontuou o seguinte: meu filho está com uma ansiedade muito grande do ano escolar que ele está vivendo, mas eu sou muito ansiosa. E ele me puxou. E ele tá assim, completamente transtornado. Quando chega a hora de vir para a escola, ele fica naquela ansiedade. E aí eu disse para ela o seguinte: meu amor, o seu filho, ele não está ansioso porque você é ansiosa. Ele está refletindo o que você está passando para ele de uma maneira monstruosa. Como assim? Falei, olha só, a cada ano escolar do seu filho, acumula-se uma quantidade maior de conteúdo, porque a criança vai crescendo, os conteúdos vão aumentando, o aprendizado vai aumentando. E essa idade escolar que seu filho se encontra é uma ruptura daquilo que ele era na educação infantil para aquilo que ele agora vai caminhar para ser, porque ele está próximo de ir para o anos iniciais, Fundamental 2. Então essa faixa escolar que ele está, essa aprendizagem é toda nova. E aí eu falei para ela, lembra quando seu filho estava na transição da educação infantil para o primeiro ano, período de alfabetização? Ele sofreu com isso também, porque era algo novo, a gente não sabe, não nasce aprendendo a ler e escrever. E a gente colocar todas essas informações novas no cérebro causa uma ansiedade muito grande, porque o cérebro começa a ter que aprender a ler, juntar a sílaba, formar a frase. É mesmo, ele era ansioso nessa época. Eu falei, mas hoje ele já não é mais para ler e escrever, porque ele já aprendeu. E agora nessa fase escolar que ele está aprendendo uma nova alfabetização daquilo que vai ser cobrado para ele até ele chegar no ensino médio. Então hoje ele está aprendendo coisas que ele nunca viu.
E quando a gente nunca viu uma situação, vem aquele medo, aquela ansiedade, aquela insegurança, e ao invés de você conversar com ele, que ele está crescendo, que é uma nova fase, que isso é normal, porque agora ele vai aprender coisas, conversar. O que você está fazendo? Você está ansioso, você está muito ansioso, mas eu vou resolver isso da melhor maneira. Trabalhe isso para que ele entenda que é uma fase da vida e vai passar como passou a alfabetização. Então, assim, até nisso, a saúde mental de uma criança e de uma família é algo muito delicado de ser trabalhado, porque aquela criança pode entender que é uma fase e ela precisa se entregar naquele momento e saber que ela vai passar, ou ela vai tomar um trauma daquele período, né? E dizer assim, eu não consigo, eu não quero, e criar aquela barreira, né? E comprometer uma vida toda. Porque muitas vezes a criança que tem uma ansiedade maior assim, ela não é acolhida, né, na família. Aí o que acontece? Faz ficar pior do que já tá, e aí vai crescendo, aquela criança vai crescendo, aí chega um adulto, não consegue dar conta do trabalho, da faculdade. Exato. Se atrapalha todo, porque não entende que é um processo, porque quer tudo para ontem, né, como se diz. Então, assim, aí quando é criança, fala, você é manhoso, você é birrento, você é malcriado, você é tudo, né, aqueles nomes todos ruins para a criança, e a criança cresce daquele jeito, né? Então, assim, tá na faculdade, por exemplo, aí não consegue fazer atividade porque tá agitado, porque tem um trabalho para apresentar, tem um monte de coisa, e aí ele vai e pensa assim, mas eu sou manhoso mesmo. Então, por isso que eu falo da banalização, porque a banalização ela vem disfarçada de vários nomes, né? Como eu falei, na birra, a manha, né? Ele é ignorante, puxou o pai, puxou a mãe, e aí vai indo e ninguém se trata, né? E aí, por isso que o Brasil é campeão mundial de ansiedade, porque já desde pequenininho já tem os traços, né, de ansiedade, né? Não essa ansiedade de alguma coisa que vai acontecer, mas uma ansiedade que vira um transtorno, né? Exato. Porque não tem aquele acolhimento, porque está todo mundo muitas vezes no mesmo pacote. Já atendi mães e pais falando assim, a minha família toda é ansioso, por isso que ele é assim. Sabe? E aí vai levando aquilo. Gente, aí eu falo assim, então todo mundo sofrendo junto de ansiedade no coletivo, né? E as pessoas acham que a ansiedade até é uma coisa hereditária, né? Tem pesquisas, né, que dizem que é genético. Normalmente a criança que tem o transtorno, né? Normalmente o pai tem, a mãe tem, mas o problema não é esse. O problema é que tá todo mundo sem tratamento e achando que é normal. Mas é engraçado, Ana, que olha só, é comprovado cientificamente que é hereditário. Mas eu também entendo que muitas das vezes, apesar de ser hereditário, não é uma doença que não tem cura. Sim. E é aí esse ponto que as pessoas têm que entender, porque a gente que está nessa área da saúde mental, a gente vê muito assim, em larga de bobeira, né? Você vai se meter com psicólogo, vai se meter com neuro, pra quê? Isso é coisa de doido, né? É só você... É engraçado assim, que às vezes a pessoa até leva pro lado espiritual. Eu falo de Deus. Negócio de ansiedade de se fazer terapia, né? Isso aí é falta de Deus, aí fala assim, né? Quando é mais velha, né? A adolescente, precisa de uma louça, é falta de o que fazer. A criança, dá coisas para ela fazer, né? Porque ela precisa ocupar o tempo dela. Mas aí se ela tem um transtorno, ela não consegue ocupar o tempo, porque é tudo muito atrapalhado. E você já reparou que a maioria dessas falas são das pessoas antigas? Aonde as crianças tinham oportunidade de ter um contato mais pessoal, de brincar na rua, de se extravasar, e aí não era muito percebido. Porque como a criança tinha uma energia
que era gasta de forma lúdica, né? Quando voltava para casa, estava muito cansado, dormia. Então não dava tempo de observar se aquela criança tinha aquele comprometimento. E quando ela se tornou adulta, é que veio os gatilhos da ansiedade. Sim. E aí vem o quê? Não, precisa não, sempre foi saudável esse menino. Brincava na rua, Isso, cresceu muito Como bem. apareceu isso agora? O médico, por exemplo, vai, né, o caminho para o médico, quando está muito alto, tem que encaminhar para ver se precisa medicar. Sim. Nossa, mas precisa fazer, tomar remédio, fazer medicação? Eu falei assim, eu não sei, isso é com o médico. Uhum. Meu trabalho é outro. Mas eu preciso que o médico me dê um retorno sobre isso. Ah, mas eu não vou levar, eu vou... Não, já ouvi dizer assim, nossa, é só dar uma surra que melhora. Eu falei, gente, como assim? Dar uma surra, a criança sofrendo, né? Toda desajustada e ainda vai levar uma surra, sabe? Então, assim, é muito, muito sério. Muito sério. Outra coisa, a ansiedade, não existe ansiedade sem medo. Outro dia eu ouvi dizer assim, eu sou ansioso, mas eu não tenho medo. Eu falei, então você não tem ansiedade. Porque não tem como. A ansiedade... O medo ele é além da conta. Então, quanto mais medo você tem, mais ansiedade você tem, e aí fica assim um círculo, né, vicioso. Então, por isso tem que tratar quais são os medos, o que acontece, o que aconteceu, que você desenvolveu esse medo, que está gerando essa ansiedade. Não tem como. Né? Então, na viagem, né, que a gente falou, de que essa criança tem medo? Por que ela quer chegar logo? O que está acontecendo na cabecinha dela que ela precisa estar assim rápido em outro lugar? Né? Então, aí quando cresce, são crianças assim que não são acolhidas, não são tratadas quando criança, né, na ansiedade. Aí quando cresce, não consegue aproveitar o processo. Né? Por exemplo, vai fazer o Enem, né? A espera do Enem, como que é isso? Né? Fica até sair o resultado, fica aquela agonia. Saiu o resultado, vai para onde? Mas tá sempre agoniado. E não trata. Sempre. E é engraçado também como tá tendo muito gatilho. É assim, a pessoa criou aquela ansiedade, aí a situação aconteceu, a imunidade dela cai. E aí vem alguma gripe, um resfriado, alguma situação dentro do corpo, ou até mesmo herpes, né? Alguma doença de pele, alguma dermatite, em decorrência daquele emocional travado até que aquilo, né, e aí, fosse realizado. Aí o médico trata, né? Por exemplo, um problema de pele, trata a pele e manda ir pro psicólogo. Não vai. Então vai ter problema de pele até resolver o psicólogo. E se não for, vai continuar com problema de pele. E é engraçado que as pessoas ainda não observaram que o corpo dá sinais. Se o seu corpo adoeceu, você pode ir atrás que tem algo emocional, psíquico conturbado. Porque aí é a consequência, mas aonde está a causa? E às vezes a causa não é de algum organismo, de alguma parte do organismo comprometida. Às vezes, a maioria das vezes é a mente. Porque assim, na psicologia, as pessoas acham, eu vou lá conversar. Não, a psicologia é uma ciência. Ela tem técnicas, ela tem metodologia, a gente tem todo um cuidado para trabalhar aquela pessoa. Por exemplo, se a pessoa tiver com um grau de ansiedade muito alto, né, tem técnicas que eu não posso aplicar porque eu vou piorar. E às vezes tem técnicas que eu não posso aplicar sem nenhuma, porque eu preciso que a pessoa se estabilize mais, que fale mais tempo, mais sessões, para poder eu começar a fazer alguma coisa no sentido de técnicas mais assim específicas, porque senão eu vou piorar a pessoa. Então, não é só conversar. Uma vez teve um pai que foi no meu consultório, o trabalho era com ele, não com a criança, e ele falou assim, mais uma vez eu vim aqui conversar fiado. Eu falei assim, então o senhor pode se levantar e ir embora. Aí ele foi, me olhou espantado, eu falei assim, olha, aqui não é lugar de conversar fiado, aqui é um lugar de psicoterapia, eu sou uma profissional, eu sou psicóloga,
o senhor me paga para falar de questões que o senhor não gosta, né, no seu dia a dia, coisas que o senhor não gosta de falar, são coisas que o senhor sofre e que o senhor sabe que é importante falar. E aqui a gente tem técnica, tem metodologia, eu estudei para isso, né? Então, se o senhor acha que vai conversar fiado aqui, o senhor está no lugar errado. Né? Aí ele ficou todo assim, não, me desculpa e tal. Não, eu tô pontuando como que é o meu trabalho. Se o senhor sai da sua casa e me paga pensando dessa forma, o senhor está errado. A gente não vai avançar. Ele tinha ido umas 3 vezes e depois continuou. Mas assim, eu tive que fazer isso para mostrar a ele que nem eu nem ele estamos brincando ali. Exatamente. Né? Ele estava falando de coisas muito sérias, né? E que estava deixando ele, né, mal. Então a gente precisava trabalhar. Então, eu entendo que quando ele falou isso, foi para amenizar o que ele estava sentindo. Mas se eu não fizesse isso, ele ia continuar levando assim, de qualquer maneira. Então, assim, a gente tem que dar conta do que a gente faz. A gente tem que saber o que a gente faz, por que a gente está fazendo, por que a gente estuda tanto. A gente tem que valorizar o nosso trabalho e também mostrar para o outro que aquela sessão ali, ela é importante. Exato. E outra coisa, Ana, essa cultura de forma nacional, talvez, não sei, da desvalorização da nossa área, porque assim, se você tem um problema, uma dor de dente, você vai ao dentista e ele resolve de forma imediata. Pode ser que precise de uma cirurgia, uma coisa assim, mas em menos de uma semana, o seu problema, a sua dor vai estar resolvida. Qualquer outra especialidade médica, ela é imediatista, né? Lógico, estou falando aqui de doenças corriqueiras. A saúde mental, que é a nossa área, a saúde comportamental, ela não é uma varinha de condão. E as pessoas ainda têm muito isso, né? De achar que chega aqui numa sessão com a gente e 1 hora de sessão, problema resolvido, tchau, obrigado. Não, gente, é uma constância. Sim. Não é um médico que vai... a gente não recebe ninguém, apesar da gente ser da área da saúde e tudo, e não vai receber ninguém para dar um comprimido e a pessoa sair daqui resolvida, não. Uhum. É uma constância que a pessoa tem que ter, um comprometimento. E aí eu faço até uma conexão com a atividade física, né? Porque a atividade física a gente faz para quê? Para nossa saúde mental, né? Porque está comprovado que a atividade física está diretamente na saúde mental, e no nosso corpo físico. E ninguém vai na academia uma vez só e sai de lá pronto, quem dera, né? Quem dera que a gente fosse para uma atividade física e já saísse toda pronta. Precisa de uma constância. Sim. E é uma constância até o fim, né? Porque a gente não pode, vou fazer atividade física aí 2, 3 meses, depois eu paro. Você vai ficar doente fisicamente de novo. Sim. Mas na questão da medicação, quando a gente caminha para o médico resolve, né, avalia lá e acha que é importante fazer medicação. Tem gente que chega no meu consultório e fala: o médico passou remédio, mas eu não vou tomar, não. E, gente, mas como? Você não quer melhorar? Não, eu tomei 3 comprimidos não vi mudança. Não vi. Mas é o que você está falando, a constância, um processo. Uma pessoa ansiosa tem muita dificuldade nesse processo. E se não foi acolhido desde criança a lidar com o processo, não vai conseguir mais tarde. Ou vai conseguir com muito mais dificuldade, né? Com muito mais sessões, um tempo de psicoterapia maior, uma medicação também com mais tempo, né? Que o médico vai avaliar e vai ver. Então, assim, tudo tem que tratar. Tudo. E eu nunca vi, Ana, nunca vi ninguém, se existe alguém, me liga para falar, que fez esse processo de terapia, que procurou a ajuda, que quis cuidar da sua saúde mental, e a gente cuida de várias partes da saúde, e a gente muitas vezes esquece do cérebro, e que olhou para trás e disse assim: que arrependimento
eu nem devia ter feito isso porque não adiantou nada. Eu não conheço ninguém que fala isso. Uhum. Todos que se comprometem com isso, no final da jornada, não digo nem no final porque não existe fim, né? Nessa caminhada, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não procurei você antes? Você mudou a minha vida. Eu falo, não é que a gente muda a vida, a gente só direciona. É o autoconhecimento, né? A gente dá as ferramentas certas para poder a pessoa trabalhar. E isso é possível desde pequenininho, Exatamente. Desde criança, né? A gente tem várias técnicas, né, para trabalhar com a criança. Você tem alguma dica que, assim, possa passar para poder ajudar as crianças, né, os responsáveis a ajudar as crianças? Olha, eu deixo aqui uma reflexão de que nada, nenhuma atitude, nenhum comportamento, nenhum choro, nenhuma birra é do nada, é banalizada. Presta atenção no seu filho, no seu adolescente. Observe, olha no olho dele para você entender o que ele está querendo transmitir. Porque a partir do momento que você entende que uma birra, um choro ou qualquer outra atitude fora da curva não é algo que ele esteja fazendo porque ele quer, ele só não está sabendo dizer o que ele está sentindo. E aí ele usa dessas maneiras, dessas artimanhas para poder dizer: socorro, eu preciso de ajuda, mas eu não sei explicar o que eu estou sentindo. Observa isso que ele está demonstrando através dessas atitudes, porque é um pedido de socorro e ele não sabe com palavras dizer. Mas você, adulto, consegue observar, conversar, né? A gente vê isso muito em adolescentes que buscam esses estereótipos do cabelo cobrindo o rosto, de um calor muito grande lá fora, ele está todo enjaulado numa roupa de frio. Então são sinais que aparecem e que as famílias não observam que alguma coisa está em alerta. Uhum. Então eu deixo assim, essa sensibilidade daqueles que convivem com as crianças, com os adolescentes, para ter essa sensibilidade. Porque o meu filho está chorando? Não é para dizer: ai menino, para de chorar, menino chorão, manhoso. Ai, meu filho, o que houve? Você quer conversar agora? Esse seu choro, você quer explicar o que está acontecendo ou você quer se acalmar primeiro e depois me contar? Ali ele já se sentiu seguro que aquilo que ele não está sabendo administrar, ele já tem um porto seguro para ser acolhido. Isso acontece muito na educação infantil, quando a criança começa a escolinha, que a família vai deixar e ele chora copiosamente, né? E ali, se não tem um trabalho acolhedor daquela professora que o está recebendo naquele mundo coletivo pela primeira vez, é uma catástrofe. Uhum. A criança toma trauma de escola. Eu tive um adolescente, hoje ele já recebeu alta, tá lindo, maravilhoso, que a infância dele era assim. Ele, no primeiro momento, ele vivia numa família tóxica, né, de muita violência física por parte do pai. Ele apanhava também, ele via a mãe apanhar e ele apanhava também. A ponto assim, o pai revoltado, ele tinha 2 filhos, ele tem, né, 2 filhos, e quando ele chegava para violentar a mãe, se os filhos chorassem vendo aquela situação, ele pegava os dois, que era um casal, colocava na calçada de casa para dormir na rua. Nossa. E ele ainda olhava pela janela e falava assim: tá frio aí?
É bom para vocês aprenderem a não se meter em briga de mãe, de pai e mãe. Então, assim, quando esse menino começou na vida escolar, ele não conseguia ficar na escola. E aí, fazendo um trabalho, o que eu descobri? Que o trauma dele era estar na escola, aonde, por mais que ele fosse acolhido, ele não conseguia cuidar da mãe. Ele tinha a cabeça que a minha mãe ficou em casa, ela vai apanhar e eu não vou estar lá. Então teve todo esse conflito. Ele ainda faz, né, terapia com a psicóloga, a parte de aprendizado e tudo já foi administrada, mas ele ainda precisa de terapia porque ainda tem muitos requisitos, né, emocionais e tudo. Então, assim, quando aquela criança chegou na escola, olha, o fato dele chorar copiosamente, ele poderia ser tratado como manha, né? Ah, é menino manhoso, menino. Começou a escola agora, não para de chorar. Uhum. Mas olha como é que estava o psicológico dele. É porque a gente tem a ansiedade de separação, né? Ansiedade de separação. Quando a criança vai para a escola e chora, ela tá tendo uma ruptura, mesmo que de forma momentânea ali, né? Que a mãe vai buscar, né? Na cabeça da criança, a mãe não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Então tem que ter todo um cuidado. A mãe tem que falar: a mamãe vem te buscar, você não se preocupa, a escolinha é legal, você vai brincar, você vai aprender. Não, e às vezes não acontece isso. E eu observo 2 momentos de ruptura na vida de uma criança, Ana. Na hora do parto, que cortou o cordão umbilical, mas não é nem a questão de cortar o cordão. É porque ela saiu daquele conforto quentinho e protegido e veio para o mundo. E aí você pode observar que a maioria dos recém-nascidos, eles choram muito. E você pega no colo, ele se sente acolhido. E tem muitas famílias que falam: pega no colo não, vai ficar com mãe, hein? Mas na verdade ele precisa daquilo para crescer confiante. Ah, deixa chorar até dormir, né? E aí, quando é assim, a pessoa, né, criança que vai crescendo, vai levando para a vida. Exatamente. Né? Então ela vai sentir como? Ela vai sentir que ela não tem acolhimento, que ela não tem segurança, né? Então, assim, na escola, quando tem ansiedade de separação, né, muitas vezes eu já vi mãe falando: ah, entra e vai brincar, entrega a professora, e aí a professora sai com a criança gritando, não tem uma conversa, né? Principalmente da mãe ali, porque a separação é em relação, né, a quem cuida da criança. E aí fica aquela confusão, no outro dia a criança chora, ou tem diarreia antes de ir para a escola. Muito. Né? Então, há todo um conflito ali, né? Por isso que eu sempre falo da importância de acolher a criança. Né? Igual você falou, o que está acontecendo? E não falar: para de chorar, engole choro, vai procurar o que fazer, vai brincar, vai ler um livro, vai... Só que a criança não quer nada disso. Né? Ela quer ser, né, acolhida, ela quer ser ouvida. Então, quando não é, né, toda vez, aí chega na adolescência dá mais problema do que já é mesmo normalmente. Exatamente. E aí fica aquele conflito, ninguém sabe o que fazer, não procura ajuda, e se vai 2, 3 vezes, não volta. Se precisar de medicação por alguma situação, uma investigação e tal, né, uma avaliação, não trata, não vai, e aí chega na fase adulta, aparece, né, chega no consultório falando: eu fui uma criança assim, assim, assada. Então você já vê que é desde lá de trás. Desde lá de trás. Nada aparece da noite pro dia. E assim, eu acho assim, uma coisa assim que eu tenho comigo: você teve problema na infância, na adolescência, mas agora você é adulto. Então, como você vai resolver isso? Não dá para culpar o passado, mas dá para você melhorar muito seu presente, seu futuro. E como que você vai fazer isso? Então, depois de adulto, eu acho que a responsabilidade é da pessoa. Sim, com certeza. Não é mais de pai, nem de mãe, não é mais de ninguém. E ela já tem essa consciência. Sim, ela tem que ter a consciência, assim: não, agora a vida é minha, eu sou adulto, eu vou resolver, eu vou procurar o que aconteceu, não dá para apagar, mas dá para eu ver de uma outra forma e como que eu vou lidar com isso daqui para frente. Exatamente. Então eu vou procurar ajuda, porque culpar o outro não resolve fácil, nada. não resolve o problema. Não resolve.
Você continua... É fingir tirar o peso de você mesmo. Sim. É não querer se olhar no espelho. Não querer olhar para dentro, né? Então, assim, é claro que é melhor resolver no tempo que tem que resolver. Mas se não resolveu, quando fica adulto, o que você vai fazer com isso? Como que você vai elaborar isso, né? Então, assim, é muito importante que a pessoa busque ajuda, né? Se os pais não buscaram, então eu cresci, agora eu vou resolver da melhor forma que dá para resolver, para eu conseguir evoluir. Exatamente. Então, May, vamos finalizar. Vamos. Da outra vez. Até porque senão a gente tem papo aqui, ó. Porque é bastante, né, vasto esse assunto. É verdade. E assim, da outra vez eu perguntei o que você, né, precisa aflorar na sua vida, né? Mudou alguma coisa que você aflorou desde a última vez que a gente conversou no podcast? Olha, Ana, o que acontece? A gente, na verdade, precisa buscar aflorar sempre o melhor de nós, né? Eu acredito que tenha muito embasamento na minha fala do outro episódio, porque a partir do momento que você busca exatamente isso, de ser melhor a cada dia e de se autoconhecer, você consegue ter uma vida mais saudável, você consegue buscar o que é melhor para você e o melhor para aqueles que estão com você. Então, esse aflorar deve ter dentro de nós a cada dia, essa busca de melhorar, de ter cada vez mais essa descoberta de nós mesmos, de dizer assim, o que é que eu preciso melhorar em mim para minha saúde estar cada vez melhor. Eu te perguntei de novo, por quê? Porque a gente está, né, em constante mudança. Exato. Quando a gente tem um autoconhecimento, acontece uma situação, a gente dali a gente já começa a elaborar e já muda, né, o nosso olhar. Então, a gente está sempre... Eu percebo isso comigo. Todo dia eu tô mudando, eu tô vendo uma coisa, isso aqui me faz bem, isso aqui já não faz mais, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não queria, mas agora eu acho que é bom, né? Porque também tem isso. Então, a gente tá o tempo todo, a gente não é um ser rígido, né? Isso. Quem é muito rígido também tem um problema, né? Essa rigidez de muito ser humano, a síndrome da Gabriela, né? Essa síndrome da Gabriela precisa ser quebrada, porque ninguém tem uma Gabriela dentro de si, não. É realmente algo transformador, e buscar uma coisa assim muito importante que eu tenho feito é buscar o hoje, porque essa preocupação daquilo que vem, né, gera uma ansiedade desnecessária. Então, essa preocupação do que está vindo, descarta. Resolve o que dá para ser resolvido hoje. Pensa no que tem que ser feito hoje. Amanhã, talvez você não esteja pensando mais como ontem. Então, você já tem uma nova visão daquilo que está por vir. E muita coisa do que a gente imagina e bota a ansiedade lá em cima, não acontece. Acontece tudo diferente. Olha quanta coisa já aconteceu aqui até a gente sentar aqui nesse podcast. A gente planejou um monte de coisa, a gente não planejou. Mas a gente fez, tá deixou fazendo. Aflorar. Deixou aflorar. Né? Então, assim, a gente acorda, tem o podcast hoje pra gravar. Tá, mas vai ser assim, assim, assim. Não, a gente tem um planejamento, mas dizer que vai ser igualzinho que a gente planejou, não dá. E isso gera ansiedade. Então eu já aprendi que a ansiedade, ela é básica, assim, crescer um pouquinho, já dou um jeito de abaixar, porque senão fica um ciclo vicioso, e aí quando chega na hora mesmo, não é nada daquilo. Não é nada daquilo, a gente se preocupou à toa. À toa. Verdade. Então tá, bem. Obrigada mais uma vez. Prazer, foi ótimo estar aqui com você. Também adorei. Conte comigo sempre, porque a gente vai continuar aflorando na vida das famílias. Com certeza. Então, gente, esse foi o nosso Aflorar Podcast. Espero ter ajudado. Tchau.